montar a fronha e depois só colocar uma tábua embaixo e pintar mesmo com a fronha montada, mas aqui eu só trouxe separado assim um pedacinho pra gente poder fazer juntos. Adiantei algumas partes, porque precisa estar bem sequinho pra gente fazer luz e sombra, mas eu vou ensinar alguns pontos. Bom, por que eu vou ensinar desde o começo, que é o preenchimento, que é uma coisa básica? Porque o piquê, ele é um pouquinho mais grosso, tá? No seguinte sentido, ele tem algumas ondulações. Então eu vou ensinar a preenchê-lo pra gente não ficar com dificuldade quando for fazer isso em casa, tá? Tá. Então eu vou usar aqui um pincel que a gente chama de língua de gato, que tem uma pontinha redondinha. Vou usar o cerâmica para fazer a juba. Tinta na metade do pincel. Vejam que eu coloco bastante quantidade, exatamente porque o piquê ele vai sugar um pouquinho mais. Por conta dessas ondulações, ó, que dá pra ver até no vídeo, tá vendo? Ele é bem onduladinho. Ele também dá pra fazer alguns bordados, exatamente por conta dessas ondulações, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, onde tiver a tinta na metade do pincel, eu vou virar pra fora, ó, e vou colocar bastante e vou puxar. Veja que eu passo várias vezes no mesmo lugar pra fazer o contorno. Quando eu estiver fazendo internamente, não tem problema, eu posso passar uma vez só. Mas quando eu estiver aqui, ó, eu tenho que passar várias vezes para fazer um contorno mais exato. Por quê? Porque como ele tem essas ondulações, às vezes pode não fazer o contorno na primeira passada. Mas é um tecido extremamente leve, como eu falei, 100% algodão, então é perfeito para fazer as coisas do bebê. As mantinhas, né, que é muito usado, mas pode fazer roupa de cama, ó. E aí eu vou preenchendo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Preencho e vou e volto nos lugares arrastando bastante a tinta. Então não é que eu uso bastante tinta e deixo empoçada. Eu vou espalhar bastante essa tinta, ó. E o pincel correto também, né, Fia? Pincel correto também. É bom pro piquê a gente usar para preenchimento o pincel mais durinho, tá? Que é esse aqui que a gente tá usando. Salvo algumas exceções quando for cantinho, tá? O desenho pequeno, e pode usar o mais molinho. Mas o ideal para penetrar bem na trama desse tecido tão lindo é o pincel mais durinho, tá? Ô, Fia, tem o risco desse leãozinho? Tem sim. Ficará, né, cá, para as meninas na página do... Eu já tô adivinhando que elas estão assim, cadê o risco? Gente, às vezes não entra no dia, mas vai entrar. Mas vai entrar. Aliás, na página do Facebook do Vida com Arte, se vocês não acharem na parte principal ali, tem em álbuns. Em álbuns é só clicar, tem um monte de risco lá que eu já vi moldes, enfim. Ó, então para preencher a mesma coisa, passo várias vezes, ó, se for necessário, sempre seguindo o contorno do desenho, tá vendo, ó? E aí depois é só terminar de preencher, tá? Terminei de fazer essa parte, como eu falei, eu já deixei uma parte adiantada, a gente vai fazer a mesma coisa para preenchimento aqui embaixo. Então eu vou lavar bem o pincel, porque eu vou lidar com uma cor mais clara. Vejam que para quem tá acostumado a me acompanhar aqui no programa, aqui eu tô fazendo um pouquinho diferente. Quando a gente faz no realismo, eu costumo fazer parte por parte, né? Sombra, luz, praticamente tudo junto e depois só venho com sombra e luz seca. Aqui, no caso, eu tô preenchendo tudo para depois dar luz e sombra. Por quê? Porque é lúdico, tá? Então, eu posso fazer dessa forma. Interessante. No dependendo do tipo de pintura que a gente tá fazendo, a gente pode mudar. Não é tudo igual, então? Não é. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o meu estilo, como você mesmo falou, pano de copa, eu costumo fazer luz e sombra no preenchimento e eu sempre sigo o movimento do risco. E quando eu vou fazer, às vezes eu reforço luz e sombra depois de seco. Já no lúdico, não, eu posso fazer o preenchimento mesmo sem precisar seguir o risco e fazer a luz e a sombra já com seco, tá? Entendi. Eu só fiz das duas patinhas para que a gente possa fazer a sombra aqui depois, tá? Tá. Vou lidar agora com um pincel um pouquinho menor. E a gente vai trabalhar com sépia, já na área seca da juba. Então, eu vou trabalhar aqui com sépia. E eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer umas sombrinhas assim, ó. Seguindo a curvatura, espalhando bem a tinta, para que a gente possa dar o volume que se pede, tá? Já tá bem preenchido embaixo, então eu não preciso me preocupar tanto com a área preenchida agora, é mais para dar sombra mesmo, ó. E aí é muito importante a gente mencionar que eu fiz um leãozinho no piquê, porque a Estilotex está com um lançamento lindíssimo, né? Que são dos tecidos safari. E eu fiz até uns exemplos de fralda também, de toalhinha, porque assim, o tecido é tão lindo, e tem tantas estampas lindas, que dá pra gente usar com vários... safari, né? Sim, dá pra usar com vários elementos, né? Não precisa ser só num item.
Eu estava até comentando também com umas alunas, tem algumas que gostam muito desse tema, né? E queriam usar para elas mesmas. Então, você não precisa focar só no infantil. Claro que no infantil fica lindíssimo, mas você pode também usar para você, né? Fazer outras... Eu também acho bacana, eu gosto. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de nada de branco para uma luzinha e vai fazer a mesma coisa que fez com o sépia, ó. Aqui. E mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Se aqui tivesse todo preenchidinho, também podia fazer a mesma coisa. Vou aproveitar esse meu sépia que tá aberto e agora a gente vai fazer a sombra, já na área seca aqui, dos elementos do roxinho. Então, eu posso fazer aqui, ó, tinta na pontinha do pincel, na metade, vou espalhando bastante. Tá vendo que depois da base, os outros processos são muito mais simples. A base é só se preocupar em preencher bem a trama do tecido. Porque quando a gente preenche bem a trama do tecido, parece uma estampa uma estampa colocada em cima do piquê. Sim. E não uma pintura. Não uma pintura, é verdade. E é interessante mesmo, né? Aquilo que você disse de luz e sombra, quando você, por exemplo, pinta elementos da cozinha, você tem que retratar uma cafeteira, uma jarra, uma banana, uma fruta, um doce, com realidade. Aí, no caso, é um leãozinho que você está simplesmente brincando com ele. Exatamente. Né? E eu uso pouquíssimas cores também, então dá para fazer muitos trabalhos com poucas cores, né? Então dá para brincar bastante com a estampa, envolver a estampa que tem vários bichinhos, não tem só o leão. É que assim, acho que eu sou leonina, eu falei, eu vou fazer o leão. Ah, mocinha! Falei, então eu vou fazer o leão hoje. E a mesma coisa a gente pode fazer nas áreas mais claras, só que aqui eu vou usar o cinza para fazer a sombra, tá? Então, de novo, ó, tinta só na pontinha do pincel, posso fazer um pouquinho aqui embaixo do focinho, do narizinho dele, ó. Tudo isso dá profundidade. E veja que eu vou e volto várias vezes no mesmo lugar, ó. Pra quê? Pra espalhar bastante a tinta. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Tomem cuidado, no meu caso ainda tá meio molhadinho, então às vezes pode puxar um pouco de tinta. Mas vocês, né, quando for preencher, sempre começa pela parte que já tá sequinha. Quando for fazer a parte de sombra. Então fica mais fácil. Ó, aqui a gente dá um volume pra juba, fazendo uma sombra da juba. É como se eu estivesse fazendo uma silhueta do desenho, ó. Eu tô seguindo o mesmo desenho, tá vendo? Fazendo a sombrinha. No lúdico é importante a gente ter coerência. Então, eu não preciso me preocupar tanto com as marcas de luz e sombra na mesma direção, mas é importante que tenha. Luz e sombra ajuda bastante. Espalha bastante, deixa bem espalhadinho, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no corpinho dele, só que de novo com sépia. Então, nas partes mais escuras, a gente tá usando o sépia, nas partes mais claras, o cinza. Aqui. E a mesma coisa aqui. O que eu fiz no nosso intervalo? Só adiantei o preenchimento do olhinho com preto, só para mostrar depois como faz a luzinha, tá? Tá. Mas não tem nada, eu não fiz um olho muito complicado, exatamente para que a gente deixasse tudo muito simples, tá? Mais delicado. Aqui eu vou fazer o narizinho. O que eu vou fazer? Eu fiz um pouquinho com púrpura em cima, ó. Sempre fazendo o mesmo esquema no preenchimento, gente. Pegando a tinta em grande quantidade e arrastando um pouco. Pro restante do tecido, ó. E na pontinha de baixo, eu fiz com preto. Ó, vai preenchendo tudo, vou colocar um pouquinho mais de púrpura aqui no meio, só para que não fique sequinho, né? Para que eu possa fazer a mistura entre uma cor e outra. E ele já ficou com um degradê, tá vendo? Gente, o focinho, em casa vocês percebem isso, ele saltou. Então, exatamente por conta da sombrinha aqui embaixo, tá? Que essa sombrinha é bem importante. Agora, a gente vai fazer o contorno. Enquanto o olhinho ainda seca, eu vou ensinar um contorno.
Já ensinei outras oportunidades aqui, né, na casa, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso porque bastante gente tem dúvida na questão do contorno. Então, mesmo sendo num piquê, então o que acontece? Eu vou diluir um pouquinho na misturinha, que é aquela misturinha que eu uso de aquarela e incolor, tá? Meio a meio. Meio a meio. Meio aquarela e meio incolor. Exatamente, sempre 1 para 1, tá? A mesma quantidade de um para o outro. Vou pegar aqui o sépia, tudo com filete. Vou diluir um pouquinho do sépia, vou colocar um pouquinho mais. Ó, vou diluir para me deixar trabalhar melhor com o filete. Vou tirar o excesso dessa tinta no paninho, tá? E agora, para fazer o contorno, a gente vai fazer assim, ó. Não vai ser uma coisa muito exata, então eu vou começar com um risquinho. E aí, como o piquê tem essas ondulações, às vezes a gente fica com dificuldade para fazer certinho assim, né? Então, você vem aqui, ó, faz uns picotinhos, aí volta, faz mais picotinho, tá? Picotinho que eu falo é essas batidinhas, ó. Aí vai de novo reto, vai de novo e faz picotinho. Tá vendo, ó? Ele dá o contorno, mas fica bem delicado. Ele dá uma impressão de pelinho mesmo, ó. Vou fazer numa parte mais clara, né? Porque se eu fizer ali onde tá escuro, às vezes não dá pra ver muito bem. Ó, aqui e vem, ó. Bem livre com o pincel, tá vendo? Uhum. Aí eu consigo fazer o meu contorno. Tá? Vamos fazer fora do desenho só pra mostrar como é feito, ó. Vou colocar o godê aqui. A gente pega o godê, a tinta, perdão, e vai fazer assim, ó. Ora faz seguido e ora faz puxadinho, ó. Batidinho. Perfeito. De novo, ora seguido, ora batidinho, tá? Só isso. Isso imita pelo em tudo quanto é tipo de bichinho. Sim, no lúdico, sim, No né? lúdico. No lúdico, sim. A gente pode fazer dessa forma. Porque daí também parece um urso de pelúcia, aí você dá asas à sua imaginação. Uhum. Pode parecer um leãozinho de pelúcia, que daí essa é a parte da costura, né? Então é só dar asas à imaginação mesmo. O bom do lúdico é exatamente isso, é que deixa a nossa imaginação, né, fluir, assim. A gente pode criar bastante em cima, não tem problema nenhum. Ó, aqui agora a gente vai pegar um pincel molinho e vou fazer só a luz do narizinho, ó. Tá? Depois de seco, a gente pode reforçar essa luzinha, ó. Só fazer a luz do narizinho, tá vendo? E para fazer a questão do olhinho, a gente pode pegar o branco ou com pinta-bolinha, ou com o próprio pincel e faz uma bolinha maior, ó, uma bolinha menor e um tracinho. Tá vendo? E aí eu já consigo fazer o olhinho. Expressivo. Exatamente. Para fazer a boquinha, a mesma coisa que a gente fez no contorno, só que a diferença é que eu não vou fazer o picote. Então, na boquinha a gente tem que ter um cuidado maior, ó. Venho aqui com sépia, faço uma vez. Fiz, ficou um pouquinho falhado por conta do piquê que tem as ondulações, não tem problema. Vou voltar no mesmo lugar, ó, e fazer de novo. Até preencher tudo que eu quero preencher, para sair as ondulações. Mais uma vez, ó, venho aqui e faço. Ficou meio falhadinho, sem problema. Vou lá com a tinta e faço mais um pouquinho, ó. Certo? Coisa mais linda! Bom, o que a gente pode fazer mais aqui? A mesma coisa na sobrancelha, ó. Ah, perdão, a gente pode fazer uma bochechinha, que eu adoro bochechinha rosada. Vou usar um pincel pituá pequenininho, tá? Daqueles pequenininhos, pode ser o 2 ou o 0. Vou tirar bastante o excesso de tinta, vou usar o púrpura mesmo, mas é bom a gente tirar completamente o excesso de tinta. Venho aqui na bochechinha igual um blush, igual a gente, ó, redondinho. De novo, redondinho, ó. Tá vendo? Tá? E aí, a gente pode abusar bastante da imaginação quando for trabalhar com esses tecidos, tá? É uma coleção completa. Ali tem uma fraldinha também, ó, que tem todos os bichinhos de safari. Deixa eu mostrar aqui, o que faltou alguma coisa? Não, né? De dicas, não. De dicas Os foram todos. Os principais, né? Os principais que a gente tem mais dúvida. Aqui você deu uma iluminada aqui. Sim, só com um pouquinho de branco mesmo. De branco. Com o mesmo pincel, ó. Eu vou pegar o pituá para mostrar. O mesmo pequenininho que a gente fez a bochecha. Mas é o mesmo movimento. Pega o pituá, tira o excesso e vem aqui, ó, no centrinho, ó.
As dicas principais foram passadas, porque a gente não consegue ensinar o leãozinho inteiro. Eu adoraria, mas o tempo do programa não permite, né? Cadê a tal da fraldinha? Essa daí, ó, tá vendo? Ai, meu Deus, que coisa linda! Tem todos os bichinhos nela, que a gente aproveitou demais. a estampa. Sensacional, vê? E aí dá pra fazer muita coisa com os tecidos Estilotex. Não só com o tema safari, como você mesmo falou, tem vários temas, então é tranquilo.